E fortalecer o SUS é a resposta para as questões em saúde que estão surgindo. Você não precisa de um SUS paralelo para as pessoas atingidas, mas você precisa desse olhar específico. Então, você precisa colocar na agenda do SUS as questões do rompimento de barragem. Então, olá, eu sou Vanessa Campolina, sou promotora de justiça, atualmente atuo na Coordenadoria Regional das Promotorias de Defesa da Saúde na região Macrocentro, prestando apoio aos promotores de justiça que trabalham com a defesa da saúde nesses municípios que integram a região Macrocentro de Saúde. Sobre os programas de vigilância em saúde, como eles têm sido planejados, especialmente o Vigiar e o Vigisolo? Desde que nós assumimos aqui e começamos a acompanhar esses casos, o que eu percebi foi o seguinte: depois de 2 rompimentos de barragem e considerando que nós somos um estado minerário, o estado não responde à altura em relação à vigilância de saúde ambiental. O Ministério da Saúde ele tem esses programas, que é a vigilância da água, que é o Vigiágua, a vigilância do ar, o Vigiar, e a vigilância do solo. O mais fortalecido deles é o Vigiágua, mesmo assim precisando muito de investimento, de recursos e de melhoria e de uma melhor coordenação entre o nível estadual, o nível municipal e as áreas meio ambiente e saúde. Então, nós começamos a instar o Estado a responder melhor a esses programas de vigilância, porque por mais que você tenha no território atingido, por exemplo, o estudo de avaliação de risco à saúde humana, que está em andamento e que pode trazer algumas respostas em relação à rota de exposição ou em relação à contaminação, se você tem uma vigilância fortalecida no território, você consegue já não fornecer a resposta para muitas perguntas que a população tem, mas você consegue orientar melhor, você consegue absorver melhor esses dados, trabalhar esses dados e direcionar a política, né? Então nós começamos a instar não só o Ministério da Saúde, como a Secretaria de Estado de Saúde a fortalecer esse programa. Esse ano saiu uma resolução da Secretaria de Estado de Saúde de fortalecimento de 2 políticas, do Vigiágua e do Vigiar, colocando recurso para os territórios, com prioridade para os territórios atingidos. Pela resposta que nós tivemos da Secretaria de Estado de Saúde, a implementação do Vigiar será este ano de 2024 e a implementação do Vigisolo em 2025. É suficiente? É a tempo? Não, mas é muito importante que isso seja fortalecido e implementado. Essa política a gente vê ela enfraquecida, inclusive no âmbito nacional. Assim, o próprio Ministério da Saúde ele não direciona muito bem, nós indagamos ao Ministério da Saúde também, você não tem um direcionamento muito específico, por exemplo, para as questões de mineração ou para territórios atingidos. Então, por isso, esse olhar, primeiro, o fortalecimento da política e, segundo, o olhar específico para esses territórios atingidos pelos rompimentos e os territórios de mineração. No Vigiágua, o município ele coleta o dado e ele coloca no sistema. Né? Então, cada ente tem a sua atribuição. O Ministério da Saúde tem sua atribuição, o Estado tem sua atribuição, o município tem sua atribuição em cada um desses programas. No âmbito do Estado, eles estão fortalecendo um programa que eles estão chamando de Vigiminas, que é baseado nos programas de vigilância já estabelecidos pelo Ministério da Saúde, mas com um olhar específico para Minas, mas cada ente tem a sua atribuição. Sempre trabalhando com uma interlocução forte com os órgãos de meio ambiente. E isso eu acho que é um ponto muito fragilizado nessa política. Porque, por mais que a saúde tenha esses sistemas, ela depende, principalmente no Vigiar e no Vigisolo, do meio ambiente também. Né? Então, você não consegue estabelecer esse programa sem uma interação entre as áreas de saúde e de meio ambiente. Então, esse é um ponto que tanto no âmbito da União, quanto Estado, quanto municípios, ele precisa muito ser fortalecido. É um diálogo complexo, né, que nos últimos anos assim, não ocorreu e que agora a gente está forçando para que ele aconteça e que os programas sejam realmente efetivos no território. No contexto do território atingido, como o fortalecimento do SUS pode contribuir para a qualidade de vida das pessoas? Se você me permite só colocar um pouco mais a proposta da política, porque eu acho que ela reflete um pouco
essa necessidade de como os territórios precisam responder, né? O fortalecimento do SUS, por mais que seja um rompimento de barragem, por mais que você tenha a responsabilidade pelo crime, pelo desastre, a resposta em saúde, ela é feita dentro do SUS. Né? É o SUS que vai precisar atender aquelas pessoas, se fortalecer para conseguir absorver toda essa demanda que veio dos rompimentos de barragem. E nós percebemos que as necessidades em saúde são muitas e são algumas específicas dessas pessoas atingidas. Então nós levamos para debate público, levamos primeiro para a Assembleia Legislativa, fizemos, salvo engano, 2 ou 3 audiências públicas. Depois esse debate também foi parar no Conselho Estadual de Saúde. E por que pensar em termos de política? Porque você não precisa de um SUS paralelo para as pessoas atingidas, mas você precisa desse olhar específico. Então, por exemplo, se a minha atenção primária do território, ela precisa estar preparada para receber aquela pessoa. Eu preciso saber se eu preciso de uma rede de laboratório específica, ou de um centro de referência específico, ou uma vigilância em saúde ambiental muito fortalecida para conseguir amparar esses territórios atingidos. Então, isso tudo ele entra dentro do guarda-chuva da política. E se você transforma em política, vira uma política de Estado com responsabilidades, atribuição de cada ente estabelecida, ela precisa de recurso para poder girar, né? Então você tem um olhar específico, porque, por exemplo, Diego, se você, vamos supor que nós dois somos atingidos, você procura o SUS com uma dermatite, que nós escutamos muito, né, este problema, eu procuro o SUS por outros motivos, talvez um neurológico, por exemplo. O SUS ele vai te atender, ele tem resposta para isso tudo, mas não tem nada que nos conecta, nem com o território atingido, nem que nós somos pessoas atingidas ou que moramos naquele território. O SUS não tem nem os sistemas do SUS não estão preparados nem para receber esses dados, nem para receber esses dados e depois orientar a formulação da política. Então, nós entendemos que essa política ela é uma resposta positiva e o que a gente propõe nela reflete muito o que o território precisa de fortalecer. Vou dar alguns exemplos, assim, criar estratégias para monitorar essa população que está exposta, facilitar o acesso dessa população ao SUS, fortalecer, por exemplo, medidas de promoção à saúde, de prevenção à saúde, fortalecer as vigilâncias em saúde, né? Atenção especializada desses territórios, saúde mental, que é um ponto importantíssimo em todo o território. Então, esse olhar específico ele pode entrar dentro da política e é dessa forma que os territórios conseguem se fortalecer, garantindo, é claro, recursos financeiros para que o SUS possa ter todas essas respostas suficientes. Quais são os caminhos possíveis para que a saúde pública seja fortalecida nos municípios atingidos? Vou te responder isso um pouco com esse compilado que nós fizemos para orientar esse debate público na formulação da política, porque eu acho que ele compila um pouco essas necessidades em saúde que foram colocadas, né? Então você passa por todos os eixos da saúde, tanto o fortalecimento da atenção primária, atenção secundária, atenção hospitalar, saúde mental, né? Assim, você passa pela vigilância, você passa pelo fortalecimento, por exemplo, dos conselhos municipais de saúde, que são importantíssimos, né? Você precisa colocar na agenda do SUS as questões do rompimento de barragem. Então, precisam entrar nas conferências, precisam entrar nos conselhos municipais de saúde. Então, quando nós compilamos um pouco qual seria a visão do Ministério Público na criação dessa política, a gente colocou todos esses pontos, né? Assim, diretrizes, quais serão as diretrizes do cuidado, quais serão as estratégias para monitorar essa população, como eu posso fortalecer programas de promoção à saúde, prevenção à saúde, porque a saúde, ela trabalha, nem sempre uma dificuldade que a gente tem nas respostas de saúde, porque nem sempre a resposta está nas ações e serviços de saúde, porque a saúde, ela trabalha com determinantes socioeconômicos e socioambientais. Então,
eu enxergo hoje um dos maiores desafios nos territórios atingidos no fortalecimento da saúde é que muitas vezes a resposta não está na saúde, ela está na melhoria de condição de vida daquela pessoa, na melhoria do meio ambiente, e nisso nós temos a mineração que continua no território, não só a empresa que praticou o crime, mas o restante das minerações, por exemplo, no território de Brumadinho, as licenças continuam sendo concedidas, aquela população convive diariamente não só com o rompimento, como também com a mineração, gerando a poeira, gerando poluição do ar, a empresa naquele território. Então, por vezes, aquelas pessoas perderam a renda, né, ou não diretamente no território de Brumadinho, as mulheres pescadoras, por exemplo, as pessoas pescadoras. Então, você diminui o bem-estar daquela pessoa, você diminui a qualidade de vida, você diminui a renda, você aumenta a angústia daquela pessoa. Então, por vezes, as respostas em saúde, elas precisam acontecer nas ações e serviços, mas o trabalho com esses determinantes socioeconômicos e socioambientais, ele está na base, ele é primordial. Se nós não tivermos uma resposta nesse sentido, garantindo a renda dessas pessoas, uma cidade com qualidade de vida, um meio ambiente de qualidade, né, uma mobilidade, isso tudo afeta a saúde. Você não consegue dar uma resposta efetiva na saúde. Então a resposta, ela está dentro do SUS. Ela não está fora do SUS, ela está dentro do SUS e ela está no fortalecimento desses determinantes socioeconômicos e socioambientais. E naquilo que o SUS não consegue responder, o que a gente vem tentando é criar essas saídas, né? Assim, porque o SUS precisa responder a isso, criar saídas, por exemplo, em relação aos metais, em relação ao monitoramento dessa população exposta, em relação à criação dessa política de atenção integral à população atingida.